Para a nossa aula de hoje, eu trouxe o basicão do basicão, né? Agora que você já conhece um pouco da história de uma pessoa trans, é importante lembrar que quando eu falo de mim, eu não é só de mim que eu estou falando, porque essa minha história, ela, infelizmente, ela perpassa pela vida de muitas outras pessoas trans. Sejam homens trans, mulheres transexuais ou as travestis, mas as nossas histórias meio que acabam se entrelaçando nessas questões. Então vamos lá para a aula de hoje, para vocês entenderem o basicão. Vou compartilhar aqui a tela para ficar de fácil entendimento. Vamos lá. Bom, eu trouxe aqui o tá na hora de saber. O que que tá na hora de saber, né? A gente tá na hora de saber aquilo que a gente ainda não sabe. E é isso que eu venho falar para vocês aqui. Aqui é a capa do livro, para vocês não esquecerem mais uma vez. Vamos lá. O que que a gente vai falar aqui? Bom, peguem aí papel e caneta, vocês já devem estar com papel e caneta por aí, para anotar o que ficar em dúvida, para a gente ir tirando essas dúvidas ao longo depois que a gente terminar a apresentação. Nós vamos falar sobre pessoas cisgênero, pessoa transgênero, orientação afetiva sexual, identidade de gênero, nome social, legislação, retificação de prenome e gênero, ok? Vamos começar dizendo a bandeira trans, que não é aquela bandeira que a gente vê do arco-íris. A bandeira trans específica é uma bandeira que foi criada por uma mulher trans, chamada Mônica Helms, em 1999. O azul representa o gênero masculino, o rosa o gênero feminino, e o branco para quem está em transição ou não se identifica com nenhum dos dois gêneros. Tá? São as pessoas não binárias. Antes de eu falar da pessoa cisgênero, deixa eu dar uma palavrinha para não ficar na dúvida. Porque as pessoas perguntam assim, antes era GLS, depois passou a ser GLBT, agora é LGBT, depois é LGBTIA+, depois é LGBTIAPT, vai indo embora. Qual é a necessidade, que as pessoas sempre falam isso, de tantas letras? Gente, seria ótimo se nós não precisássemos de todas essas letras, mas elas ainda são necessárias. Por quê? Para que a gente tenha política pública. Essa é a grande questão. Nós precisamos de políticas públicas específicas para os gays, para as lésbicas, para as pessoas bissexuais, para as pessoas que se consideram assexual e para as pessoas trans. E aí dentro desse acrônimo, né, nós temos o homem trans, que é uma especificidade, a mulher trans, que é outra especificidade, a travesti, que é outra especificidade. Por isso a gente precisa de tantas letras, que é para que a gente tenha voz. Porque se for feito de uma forma generalizada, não atende a todo mundo. Porque nós, eu sempre falo isso, nós somos todos diferentes. Porque é figurinha diferente que completa o alvo da humanidade. Se fôssemos iguais, a gente não teria essa maravilha da diversidade que a gente é. Então, por isso o LGBT, L, lésbica, G, gay, B, bissexual, T, transgêneros, que são as travestis, as mulheres transexuais e os homens trans, tá? Entre outros, LGBTI é intersexo. Intersexo são as pessoas que nascem com as duas possibilidades de gênero. Tá? Erroneamente, algumas pessoas chamam de hermafrodita, mas isso não nos cabe mais. Né? Já foi dito que o hermafrodita ele tem a capacidade de se autofecundar. O intersexo não é isso, então ele não é um hermafrodita. Mas o intersexo é uma história também longa para a gente falar, não vai dar tempo de falar tudo, porque eu quero ouvir vocês. O importante é que vocês não cometam um grande erro que eu ouvi um dia desse, de um cara que estava organizando uma parada LGBT numa pequena cidade do interior. Ele, numa entrevista, foi perguntado para ele o que era o I desse acrônimo. E ele disse, não sei, mas devem ser os indecisos. Não é, gente, tá? Não repitam isso, por favor. Não é indeciso, é de intersexo. Intersexuais, ok? Bom, e o mais LGBTIA são assexual, não são assexuados, é assexual. O assexual é aquela pessoa que ela pode sentir atração, ela pode se apaixonar, mas ela não tem necessidade de ter relações sexuais. Tá? Então, ou ela vai ter mais esporadicamente, mas não é assexuado, é assexual. E o mais é tudo mais que possa vir, né? Que senão a gente vai ter realmente aí... Você vê, aqui no Brasil a gente está discutindo ver azul e rosa. E já existem países onde
já tem aí 32 tipos de gênero reconhecidos. E eu já ouvi falar até em 50 e tantos tipos de gênero reconhecidos, que se a pessoa não for respeitada dentro daquilo ali, cabe inclusive denúncia. Então a gente ainda tem muito para discutir. Bom, dito isso, vamos lá. Pessoa cisgênero. Pessoa cisgênero, se você que está me ouvindo sabe o que é, acho uma maravilha. Porque houve um tempo em que a gente falava, você sabe o que é cisgênero? E a pessoa falava, não, então é porque você é cisgênero. Porque uma pessoa trans, ela sabe o que é cisgênero. Né? Porque ser cisgênero é aquela pessoa que ao nascer disseram, é uma menininha, a anatomia do seu corpo é a anatomia dita feminina, ela se sente confortável dessa forma, tá tudo ali. Ela não sente desconforto nenhum. Então isso é uma pessoa cisgênero. Ou seja, se entre vocês não tem uma pessoa trans, é porque vocês todos são cisgênero, ok? Já a pessoa trans é o contrário. A pessoa trans é aquela que ao nascer, no meu caso especificamente, disseram, é uma menininha, porque eu tenho uma anatomia dos meus genitais dita feminina, né? Porque o genital é meu, eu faço dele o que eu quiser. Mas enfim, a ordem social é essa. Só que ao longo do tempo, eu não me reconheço dessa forma. E como eu falei anteriormente, eu não me reconhecia até aos 9 anos dessa maneira. E aí eu fui crescendo até que eu percebo que existe uma possibilidade de transcender aquele gênero que me foi designado ao nascer. Então eu sou uma pessoa transgênero, ok? E essa palavra transgênero, ela é uma palavra guarda-chuva. Ela traz, ela abarca uma gama de diversidade que inclui os homens trans, as mulheres trans, as travestis, os não binários e por aí afora. Tá todo mundo embaixo desse guarda-chuva. Entendido até aí? Bom, orientação afetiva sexual, isso é muito legal. É porque as pessoas acham que é uma questão de sexo, de tara, de fetiche. Não, é por quem você se apaixona. Por isso eu gosto de lembrar sempre que ser hétero é uma orientação afetiva sexual. E as pessoas esquecem disso. Nessa bandeirinha do arco-íris, os héteros estão ali também, porque eles fazem parte dessa diversidade. Não precisa ter uma bandeira hétero, não precisa ter um dia do hétero, né? Porque precisa de respeito. Então, hétero é quem se apaixona ou sente atração pelo gênero oposto, o bissexual por ambos os gêneros, o homossexual pelos gêneros iguais e o assexual pouca ou nenhuma atração. Correto? Identidade de gênero. Como a pessoa se identifica. Todos nós temos uma identidade de gênero. Isso não é uma ideologia, isso não existe, tá, gente? Agora, de ideologia de gênero. Não. Todos nós temos uma identidade de gênero. Basta você se identificar como tal. Você é uma mulher, a sua identidade de gênero é feminina. Você é homem, a sua identidade de gênero é masculina. E assim por diante. Certo? Então, é uma identidade que pode ou não, aí é que tá. Tá onde entra a identidade que pode ou não estar de acordo da maneira como você foi identificado lá quando você nasceu. E a identidade de gênero e a orientação sexual são dimensões diferentes que não se confundem. Ou seja, orientação afetiva sexual e identidade de gênero são coisas completamente diferentes. Não é porque eu sou um homem trans que eu vá ter um comportamento como uma lésbica. Não é porque é uma mulher trans que necessariamente ela vai se relacionar somente com homens. Ok? Entendam. Nós podemos ser tudo. Eu sou um homem trans. E um homem cis que esteja me assistindo, somos exatamente a mesma coisa. Nós podemos ser qualquer coisa. Eu sou um homem trans hétero. Você pode estar me assistindo e ser um homem cis hétero. Somos iguais. Eu poderia ser um homem trans gay. Você é um homem cis gay. E tá tudo certo. Eu poderia ser um homem trans bissexual. Você pode ser um homem trans bissexual. E tá tudo certo. A mesma coisa com as mulheres. Porque se eu me relaciono com outro homem, o meu gênero é masculino. Então, se eu me relaciono com outra pessoa do gênero masculino, é um casal homoafetivo. Entenderam? É por aí. Essa parte confunde um pouco, porque as pessoas acham que a tua identidade
definir a sua orientação afetiva sexual. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Certo? Uma coisa que nós não falamos ali anteriormente, eu gosto muito desse biscoitinho, que a identidade de gênero é aqui, é como eu me vejo, é como eu me sinto, é como eu quero ser reconhecido, é autodeclaração. Orientação sexual, atração afetiva, é aqui, é porque eu me apaixono. Sexo biológico, eu não gosto muito dessa expressão, porque para mim o corpo todo é biológico. Mas, enfim, é assim que está posto, né? É a anatomia dos nossos genitais. Mas a gente quase fala muito pouco de expressão de gênero. A expressão de gênero é aquilo que você aparenta. É a forma como a pessoa se apresenta. É o seu comportamento, de acordo com aquelas expectativas sociais. E tem a ver muito com a cultura de cada lugar. Eu falo muito isso porque quando eu vejo aquelas piadinhas homofóbicas do tipo, essa Coca-Cola é Fanta, às vezes a gente está cometendo um grande erro. Está sendo transfóbico, homofóbico, sabe? Isso é muito ruim, porque a gente precisa pensar nas diferenças culturais. Eu não preciso nem falar de outros lugares do mundo. Falando só de Brasil, se a gente parar para pensar que um homem da região sul do nosso país e um outro homem da região nordeste do nosso país são completamente diferentes. Independente de ser cis ou trans, tá, gente? Eu estou falando do gênero masculino do sul e um do nordeste, ou o gênero feminino do sul e outro do nordeste, são completamente diferentes. E, no entanto, são homens e são mulheres da mesma forma. Sem serem gays, sem serem lésbicas. É isso que eu estou dizendo. Por quê? A galera do Nordeste, a gente sabe que tem sangue na venta, né? Tem sangue nos olhos, tem a coisa da ponta da peixeira. A forma de falar, para nós aqui do Sudeste, parece ser uma forma agressiva. Para eles é o natural, é a cultura de lá. E quando a gente do Sul vai para lá, nós parecemos para eles uns florzinhas, porque a gente fala mais delicada, a gente tem outra forma de tratar. Isso não tem nada a ver com a orientação afetiva sexual de ninguém. É apenas cultural. A nossa expressão de gênero, de acordo com a nossa cultura aqui do Sul, Sudeste, e a expressão de gênero deles, de acordo com o Norte e Nordeste. Essa é a grande diferença. Tá bom? Nome social. Isso é muito legal. Isso é um assunto que eu gosto muito, porque essa é a porta de entrada para tudo, né? Se a gente for pensar nome, o que representa? E aí eu gosto muito de uma história que mexe com todos nós, que é a escravidão. Eu fui diretor LGBT da Negro durante algum tempo, não tenho lugar de fala como uma pessoa negra, mas eu aprendi tanto que eu não posso me furtar a pontuar essas coisas. Essas questões são importantes. O nome, ele é tão importante que quando as pessoas que foram escravizadas foram trazidas de outros países aqui para o Brasil, a primeira coisa que era retirado delas era o nome, ainda no porto. Porque se você perde o seu nome, você perde as suas referências, você perde a sua ancestralidade. Isso é só para vocês terem uma ideia de como o nome é importante. E o nome social tem esse peso. Porque o nome social, ele é como a pessoa trans merece e tem o direito de ser reconhecida. Por isso que eu falo, isso não é apelido. Isso é só para vocês entenderem como é importante, que não é uma coisinha que a gente quer, né? O respeito ao nome social é extremamente importante para a inclusão dessas pessoas nas relações sociais, na família, na escola, na empregabilidade, no sistema de saúde, sabe? E o nome social, nós temos uma legislação pertinente, que aqui, nós temos, vocês podem ver, um CPF com a inclusão de nome social. Ele vem exatamente assim, vem um número, vem um nome social maior e um nome civil pequenininho. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, nós temos uma lei 6329, a gente vai falar sobre ela um pouquinho mais à frente, que dá direito ao uso e ao respeito do nome social. Aqui eu fiz parte da primeira campanha, ainda em 2016, para uso e respeito ao nome social. Esse Sistema Único de Saúde aqui, meu cartão do SUS, foi o primeiro documento que eu tive com o meu nome social. E o que é o nome social? É quando a gente ainda não retificou prenome e gênero. A retificação de prenome e gênero, a gente vai falar daqui a pouco, é uma outra coisa. O que nós temos hoje de legislação vigente? Nós temos um decreto municipal no Rio, que é de 2011,
um estadual, que é de 2011, e um federal, que é de 2016. Por isso a gente tem aqueles nomes incluídos nos documentos de forma oficial. Esse 2016, todos eles dispõem sobre o uso social e reconhecimento da identidade de gênero de pessoas travestis e transexuais. Nós temos um decreto estadual de 2017 que institui o RG, a Carteira de Identidade Social. Aqui no estado do Rio de Janeiro, você pode entrar no site do Detran e solicitar a sua identidade com o nome social. É uma identidade igualzinha de todo mundo, mas que nela consta o nome social. E uma lei municipal, que foi a que eu falei, a 6329, que é de 2018, do então, à época, vereador Davi Miranda, que é, no município do Rio de Janeiro, a obrigatoriedade de uso e de respeito do nome social. Então, quando a gente ainda tem muito trabalho para fazer, porque a gente tem muito sistema para mudar, para incluir o nome social, em formulário, em tudo, porque esse é o correto. Senão essas pessoas ficam à margem dos seus direitos de exercer cidadania, porque o seu nome social não vai estar sendo respeitado. Então, essa é a importância. E a retificação de prenome e gênero, de nome e gênero, o importante diferenciar que quando você retifica, acabou o nome social. O nome social ele passa a ser o seu nome oficial. Ele passa a ser o seu nome na certidão de nascimento. Ele passa a ser o nome em todos os seus documentos. Entendeu a diferença? Eu sou retificado. Não existe nada que aponte o meu nome anterior. Meu RG, meu CPF, meu certificado de reservista, minha carteira de trabalho, tudo, tudo meu já é retificado. Eu sou Jordan Lessa de Faria, gênero masculino. Ponto. Importante lembrar que os nossos documentos não mudam de número, tá, gente? O número é sempre o mesmo. Não há como cometer falsidade ideológica, porque as pessoas também perguntam isso. Ah, mas aí você troca tudo, dá um golpe, fica devendo e ninguém vai falar mais nada. Não, não é assim não. Eu sempre falo para as pessoas lá, o 011, o SPC e Serasa vão continuar te ligando. Não existe essa mudança de número. E após a decisão do STF, que foi em 1º de março de 2018, e a regulamentação do CNJ, que aconteceu em junho, 28 de junho do mesmo ano, essa mudança toda pode ser feita já diretamente no cartório. No meu caso, que foi feito anterior, foi um processo judicial. Só que o que estava acontecendo? O judiciário estava ficando abarrotado de processos com o mesmo propósito, retificação de prenome e gênero. E aí eram muitas exigências, muitos laudos, um vai e vem, sabe? E o judiciário tem coisas mais importantes para fazer. Então, o STF, numa decisão maravilhosa, entendeu isso, tirando dessas pessoas, inclusive, a obrigação de fazer qualquer mudança corporal, de uso de hormônio, de cirurgia, porque isso era exigido anteriormente, para que você afirmasse que você era uma pessoa trans, você tinha que fazer essas modificações, e agora não é necessário. Basta você ir no cartório, solicitar lá, e tem todo um trâmite, tem as certidões que precisam ser tiradas, enfim, existe uma lista de documentos que você preenche aquilo ali e faz o pedido diretamente no cartório da retificação de prenome e gênero. Para quem não tem condições de pagar a taxa que é cobrada, porque cartório é um comércio, né? A gente sabe, a Defensoria Pública ajuda emitindo a certidão de hipossuficiência, ok? Então, há diferença de nome social e retificação de nome. E aí, a gente encerra, né, com essa explanação rápida, básica, e que eu estou aqui à disposição, aberto às perguntas, às provocações. Eu acho que a gente ainda tem tempo aí para isso. E não só aqui, mas por onde vocês quiserem. Tem aqui os meus canais para vocês entrarem em contato comigo. Esse Quem Somos que você está vendo aí é um PDF, está online, onde tem algumas dessas informações que eu passei aqui nessa aula. Estão lá, se você quiser um material para que você possa consultar, é só entrar em contato comigo que eu te passo o link. Está na Hotmart, você pode adquirir por lá, e o que vai ajudar bastante também a gente a manter esse trabalho que a gente tem feito online, tá bom? As orientações também foram compiladas do manual da professora Jaqueline de Jesus, está online, gratuito, orientações sobre identidade, é só botar o nome dela também vocês encontram, e do próprio Guia da Diversidade LGBT da Prefeitura do Rio, que eu colaborei na sua confecção, ok? Era isso, gente. Bom, estou aberto aqui às perguntas. Vamos que vamos. Bom, voltamos aqui para a nossa área de trabalho e eu aguardo vocês
para as perguntas. O chat, eu não consigo ler o chat. Se alguém conseguir passar para aí as perguntas, eu gostaria que passassem para mim. Tá bom, gente? Vamos que vamos.